queridos alunos da Rede Municipal de Belém. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Edilena Guerra e vamos ter aula para o C4, correspondente aos 8º e 9º anos do ensino fundamental, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso gênero textual diário, certo? O gênero textual que nós vimos a parte da estrutura na última aula. Se você não assistiu, dá uma passada lá no blog e assiste essa aula, certo? E hoje nós vamos dar continuidade a essa aula. Lembrando, né? Mas nós vamos relembrar inicialmente alguns aspectos da aula anterior, para você não ficar completamente perdido, tá bom? Então, vamos lá, primeiro falar dos objetivos da nossa aula. Os objetivos da nossa aula de hoje são reforçar a compreensão dos aspectos sociais e verbais do gênero discursivo diário íntimo, analisar o potencial histórico e social do gênero, identificar os termos constitutivos do gênero, observar as características do diário pessoal em mídias eletrônicas. Vamos lembrar, primeiramente, da estrutura, certo? Do gênero diário. Vamos lá. Na estrutura do gênero diário, que nós vimos na última aula, nós vimos que no diário nós teremos uma parte dedicada ao local e à data, lembrando que nem sempre se coloca o lugar, mas a data é comum, faz parte da estrutura desse gênero. O diário, ele vai apresentar uma descrição do cotidiano. O diário, ele apresenta o conteúdo pessoal, certo? Nós teremos o uso do vocativo, normalmente. Esse vocativo é quem? O próprio diário, o seu interlocutor, certo? Aquele que vai ouvir as suas queixas, ouvir o seu depoimento, vai ouvir as suas informações. Nele nós vamos encontrar verbos no passado, o uso da primeira pessoa. Afinal de contas, o diário é um texto de cunho pessoal. Então, a presença da primeira pessoa é muito comum. Alguns elementos que podem ou não estar presentes no texto são a despedida, né? Algumas vezes o autor do diário ele se despede desse diário, certo? E também assina, né, o diário naquele determinado dia. Algumas vezes não, né? Então, isso vai depender de como esse produtor vai organizar esse seu texto, certo? O diário, ele é pessoal. Então, você é que sabe como irá organizá-lo, como vai estruturá-lo, certo? O diário, ele é bem presente, até mesmo em obras ficcionais. Eu não sei se vocês lembram, algum tempo, alguns anos, houve uma novela que fez muito sucesso. Não lembro o nome, gente. Não lembro o nome da novela. Eu só sei que era uma novela em que havia a mãe e a filha ficavam grávidas ao mesmo tempo e a filha perdia o bebê e a mãe promovia a troca de bebês. Como é que toda essa confusão que foi gerada durante os não sei quantos lá capítulos da novela, como é que tudo isso foi resolvido, foi esclarecido? Porque esta mãe que promoveu essa troca de bebês, o que é que ela fez? Ela escreveu um diário. Olha a importância, a relevância do diário como um instrumento de registro pessoal, de registro íntimo, certo? Ela colocou ali um crime que ela cometeu. E tudo foi descoberto porque uma pessoa não autorizada fez a leitura daquele diário,
certo? O diário é aquele elemento, normalmente, em que você se sente livre, né, para desabafar. Ai, não tenho com quem conversar, não tenho um amigo. O diário, ele vai te servir para isso muitas vezes, certo? E foi isso que aconteceu. Há filmes também que pessoas produzem diários. Há um filme também, que não sei se vocês conhecem, chamado Garota Exemplar. Nesse filme, a protagonista, ela escreve um diário. Essa produção desse diário é fundamental para que ela alcance o objetivo dela dentro daquele contexto do filme. Filme bem interessante. Então, isso marca bem essa questão da intimidade do diário. É nele que eu relato aquilo de mais íntimo que acontece comigo. Eu registro aqui. Então, o produtor, normalmente, ele produz para si mesmo. Ou ele produz para alguém que ele autorize a fazer essa leitura. Muitas vezes a gente pode pensar no diário até mesmo como um elemento sem tanta relevância, mas a gente vai ver que é muito importante esse gênero, sim, e a gente hoje vai estudar exatamente isso, o impacto que este elemento pode ter na nossa sociedade, certo? Na produção do diário, nós vamos ter basicamente 2 tipos de produção do diário. É o que nós chamamos de diário pessoal. É esse diário em que eu escrevo as minhas particularidades, todo o meu cotidiano. Esse é o meu diário pessoal. Mas surgiu também uma outra forma de diário, que é o chamado diário ficcional. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, certo? Coloquei outros ali para vocês verem, certo? Ali na prateleira. Aqui eu tenho o Diário do Banana, foi uma obra que fez bastante sucesso, tanto que há inúmeros, eu acho que, se eu não me engano, são 10 volumes dessa obra, o Diário do Banana. Depois dele surgiram outras, o Diário, meu querido Diário Otário, o que está aqui na prateleira é o Diário de uma Garota Nada Popular. Então, eu tenho vários diários de ficção. O que é isso? O diário de ficção, ele é uma obra literária que foi escrita, que foi produzida dentro dessa estrutura de diário. Aqui eu tenho a data e eu tenho, então, o corpo do texto. Ele foi produzido todo dentro dessa estrutura de diário. Como vocês podem ver aqui, certo? A estrutura em que ele foi escrito. No diário, normalmente, no diário pessoal, eu escrevo, eu desenho, eu faço coração. Às vezes, se eu vou ao cinema, eu até colo o ingresso do cinema e tudo mais. Então, tudo isso vem para o diário. E como a gente pode ver, então, aqui eu tenho uma obra de ficção que segue a estrutura desse gênero diário. Tá bom, meninos? Então, aqui é um exemplo de uma obra, de um diário ficcional. Tá certo? Mas agora nós vamos falar do diário pessoal. Eu trouxe alguns textos aqui para nós lermos, para vocês conhecerem mais a respeito dessa produção de diários pessoais. Então vamos lá? Vamos para o nosso primeiro exemplo de hoje. Eu trouxe aqui para vocês o diário de Anne Frank, certo? Então, olhem aqui a estrutura. Ela começa, então, tirei desse dia, 20 de junho, sábado, 20 de junho de 1942. Faz alguns dias que não escrevo porque eu não quis, antes de tudo, pensar neste diário. É estranho uma pessoa como eu manter um diário, não apenas por falta de hábito, mas porque me parece que ninguém, nem eu mesma, nem eu mesma, poderia interessar-se pelos desabafos de uma garota de 13 anos. Mas que importa? Quero escrever. E mais do que isso, quero trazer à tona tudo que está enterrado bem no fundo do meu coração. O diário de Anne Frank, Anne Frank foi uma jovem judia
que viveu o período da Segunda Guerra Mundial, certo? Ela viveu durante 2 anos em isolamento. Em isolamento devido à perseguição que o seu povo estava passando em toda a Europa naquele determinado momento. Então, ela ganha esse diário, o primeiro escrito dela, o primeiro registro dela, é justamente falando de como ela ficou emocionada, do quanto ela gostou de receber aquele diário. Então, ela sai relatando o seu dia a dia. E uma coisa que Anne Frank diz aqui nesse excerto, aqui nesse trechinho, nesse dia que eu trouxe para vocês, que é muito importante de se analisar, é a questão da importância desse diário como uma ferramenta maravilhosa de desenvolvimento pessoal. Gente, quando você escreve, você está ali naquele momento da escrita, você está organizando toda a complexidade que você está vivendo. Tudo aquilo que você está passando, você está organizando ali as suas ideias e você está registrando ali. Então, o que ela diz assim? Eu quero escrever e, mais do que isso, trazer à tona. Quer dizer, eu quero fazer o registro, eu quero colocar para fora tudo que está enterrado bem no fundo do meu coração. Isso é uma atividade, uma ferramenta incrível para ser usada como desenvolvimento pessoal. E ela faz isso naquele momento em que ela não podia sair à rua, em que ela e toda a sua família estavam passando por restrições seríssimas, estavam vivendo um contexto terrível de perseguição, de morte. Então ela faz uso desse elemento para fazer esse registro e suportar as dores do seu cotidiano, como nós vamos continuar vendo aqui. Falando da Segunda Guerra Mundial, por que é tão interessante, é tão relevante a leitura desses diários? Porque vocês já ouviram falar, com certeza, da Segunda Guerra Mundial. Vocês já estudaram na história, vocês com certeza já assistiram a filmes que traziam a temática da Segunda Guerra Mundial. Então aqui eu trouxe, por exemplo, alguns aspectos de como a Segunda Guerra Mundial é abordada em livros de história, nas aulas, enfim. O que é que se estuda na história da Segunda Guerra Mundial? Quem foram os aliados, quem era o eixo, por que aconteceu, quais foram as fases da guerra, os pactos que foram travados ali, certo? A questão do Holocausto é estudado, como foi promovido esse Holocausto, o que aconteceu com os judeus, o que foi exatamente esse Holocausto, né? Como ele ocorreu, certo? Vai se tratar também, se estuda também a questão da derrota, o passo a passo, todas as etapas da história, desse episódio da história mundial, desse terrível episódio da história mundial, nós encontramos nos livros de história, certo? Nas aulas de história, nos filmes que representam a história, certo? Mas algo que o texto te dá, que o registro do diário te dá, é algo muito mais profundo. Por quê? Porque ele te apresenta ali como as pessoas viveram aquele momento, como elas viam aquele momento, certo? Então é um registro muito mais pessoal, certo? Não há nenhum tipo de informação de informação em livros, em revistas, em jornais, que vá te dar esse aspecto único, que é a visão de alguém que viveu aquele momento, certo? Principalmente no caso de Anne Frank, que sofreu a perseguição naquele determinado momento. Então a história, os livros de história te dizem os fatos, o que aconteceu, quando ocorreu a guerra, por que ocorreu, quais foram as etapas, a história ela te diz isso.
E o que o diário, o que a literatura te diz? Vamos ver. Olha o que ela te diz. Ela te diz o seguinte: ainda no mesmo dia, sábado 20 de junho de 1942. O resto de nossa família, entretanto, sofreu todo o impacto das leis antissemitas de Hitler, enchendo nossa vida de angústias. Depois de maio de 1940, os bons tempos se acabaram. Primeiro a guerra, depois a capitulação, seguida da chegada dos alemães. Foi então que realmente principiaram os sofrimentos dos judeus. Decretos antissemitas surgiam uns após outros, em rápida sucessão. Os judeus tinham que usar bem à vista uma estrela amarela. Os judeus tinham que entregar suas bicicletas. Os judeus não podiam andar de bonde. Os judeus não podiam dirigir automóveis. Só lhes era permitido fazer compras das 3 às 5 e, mesmo assim, apenas em lojas que tivessem uma placa com os dizeres loja israelita. Os judeus eram obrigados a se recolher às suas casas às 8 da noite e depois dessa hora não podiam sentar-se nem mesmo em seus próprios jardins. Os judeus não podiam frequentar teatros, cinemas e outros locais de diversão. Os judeus não podiam praticar esportes publicamente. Piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei e outros locais para a prática de esportes eram-lhes terminantemente proibidos. Pois bem, amores, vamos pensar, olha o que olha o impacto que é. Saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é uma coisa. Agora, saber tudo que uma adolescente de 13 anos, idade de muitos de vocês, imaginem só, na idade de vocês, só poder sair de casa até 8 horas da noite e depois disso não poder ir nem ao menos no pátio de casa porque era proibido, não poder andar de bicicleta, não poder frequentar clube, piscina, parque, não poder pegar ônibus, que no caso dela ela cita o bonde, não podia. Imaginem tudo isso, se coloquem nessa situação. Olhem só como isso tudo isso que ela vai nos relatando, isso nos toca, isso nos choca. De uma determinada maneira, porque nós sentimos ali o peso daquilo que ela viveu, o sofrimento pelo qual ela passou. E isso mexe com a gente. Nós estamos vivendo alguns meses de isolamento social. E tem sido muito difícil para quase todo mundo, se não para todos, de qualquer forma que seja, tem sido muito difícil esse isolamento social. Agora, imagine o isolamento social a que ela foi obrigada a se submeter por uma questão de sobrevivência. Porque senão ela e a família seriam submetidos a torturas, à morte. Então, é muito chocante ler isso. Então, a história, ela te apresenta fatos. Mas o diário, ele te apresenta a pessoa. Como a pessoa viveu, as suas angústias, o seu sofrimento. Então, o diário, ele vai apresentar, ele vai servir também como um importantíssimo documento histórico. Não só como um registro pessoal, ele pode servir também como um importantíssimo documento de registro histórico. No texto anterior, como nós lemos, ela diz que ela está escrevendo ali, mas ela nem sabe que importância vai ter ela, aos 13 anos, escrever ali um diário. Por que seria interessante? Não é interessante, mas ela decide escrever. Ela diz, não, mas eu vou escrever porque eu quero colocar para fora, eu quero desabafar tudo que está no meu coração. Então ela escreve e, graças a Deus, ela escreveu. Que bom que ela escreveu, porque nós temos, então, esse registro maravilhoso pelo olhar dessa menina de 13 anos de idade, que passou 2 anos em isolamento com a sua família e com algumas outras pessoas, vizinhos, alguns conhecidos ali, poucos, dentro de um determinado espaço fechado. Então, é muito importante. Ela se escreveu apenas como forma de desabafo, mas
esse texto acaba servindo como um importantíssimo registro histórico, certo? E essa questão da importância do registro histórico, ela acontece por quê? Porque justamente nada vai conseguir expressar tão bem uma determinada situação quanto o próprio relato de quem vive. Quer ver? Vamos lá. Nós temos normalmente em jornais, em revistas, notícias como essa. Todas essas notícias que eu vou ler aqui para vocês, essas manchetes, melhor dizendo, que eu vou ler para vocês, são de 2020, tá bom? Brasil alcança recorde de 13,5 milhões de miseráveis, aponta IBGE. Pobreza extrema cresce pelo quarto ano seguido e atinge 13,88 milhões. Até 132 milhões podem passar fome em 2020 por causa da pandemia, dizem agências da ONU. Então, o que eu tenho aqui? Nesse momento, eu tenho notícias de que a miséria cresceu, de que a fome aumentou. Eu tenho notícias, simples disso. Mas quando eu leio isso, eu posso dizer, poxa, que pena, né? Tem mais pessoas passando fome. Mas eu não conheço a essência disso, porque eu, como várias outras pessoas, possivelmente nunca fui submetida a essa determinada situação. Eu nunca passei fome, né? Então, eu não tenho a real noção do que é isso. E quando eu leio uma notícia, leio manchetes como essa, eu posso até ficar, era tudo isso de gente, eu posso até me sentir tocada, mas não tocada como a forma que eu fico quando eu leio esse tipo de texto. Vamos lá. 27 de maio de 1958. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta, a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel e acatando tudo o que encontrava, ferro, lata, carvão, tudo serve para o favelado. Leon pegou o papel, recebi 6 cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão, mas vi que não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Pois bem, amores, esse livro, esse trecho, esse dia que eu li, é desta obra aqui, chamada Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Certo? O texto, como eu vou mostrar aqui para vocês, também faz parte, inclusive, do nome do texto, do título do livro, melhor dizendo, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então, vocês podem ver aqui na estrutura, certo? Que é dividida em dias também, certo? Eu tenho aqui a presença dos dias em que ela vai relatando o que aconteceu. Nesse daqui, por exemplo, é 31 de maio, e todos eles, cada um desses que vocês visualizam aqui, cada parágrafo, na verdade, é um dia que ela relatou. Tá bom? Agora eu acho que dá para aparecer melhor para vocês. Aqui, 29 de maio, 30 de maio, 31 de maio. Então, para vocês verem aqui que é o registro. Esse daqui é o diário da Carolina. Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra, favelada, que viveu na favela de Canindé,
na década de 50. Era mãe solteira, com 3 filhos para criar. E o que é que ela fazia, então, para sustentar esses 3 filhos? Ela era catadora. Então, vocês, pelo que nós lemos aqui, nós podemos sentir o que é a vida de um favelado. Nós podemos sentir o que é a dor da fome. Olha só o que ela sente fome, né? E a primeira coisa que ela pensa é: eu ganhei dinheiro, agora eu catei, eu fui, vendi, recebi 6 cruzeiros, foi escrito na década de 50, né? Então, era a moeda do período. Eu não sei dizer para vocês quanto vale hoje, mas se vocês quiserem fazer a leitura do quarto de despejo, ela diz, quando ela compra alguma coisa, ela sempre diz o que dá. Ganhei 6 cruzeiros. Dava para comprar um pão, um café, dava para comprar um feijão. Então, a gente tem mais ou menos uma noção do quanto é mais ou menos que equivale na moeda de hoje. Então, o que é que ela faz? Ela diz: não, eu não vou comer. Ela está morrendo de fome, ela está quase desmaiando, está fraca. Ela diz: não vou comer porque eu tenho que comprar feijão, pensando nos filhos dela. Só que ela não aguenta. A fome é tanta, que ela decide, então, comer alguma coisa para se manter de pé. Então, olha como isso nenhuma manchete te dá. Essa questão dessa dor que é passar pela fome. Uma coisa é eu saber que 132 milhões de pessoas podem passar fome. Outra coisa é eu ler uma pessoa me dizendo aqui o quanto a fome dói, o quanto a fome te tira as esperanças, o quanto a fome te marginaliza. E aqui ela está falando justamente dos favelados, desse grupo marginalizado. Certo? É um diário interessantíssimo. Há trechos também bem engraçados que ela vai falando ali do dia a dia dela na favela. Mas quando a gente lê o quarto de despejo, a gente, acima de tudo, a gente verifica, a gente conhece a realidade de 132 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós temos a Carolina aqui, mas no mundo inteiro há, infelizmente, pessoas passando fome. Então, voltando aqui para o nosso slide. Esses relatos pessoais, eles são elementos importantíssimos, certo? Olha, o que nós acabamos de conhecer, essa questão desse retrato da desigualdade, pelo texto da Carolina. E agora, nesse contexto de coronavírus, né, dessa pandemia que nós estamos passando, a Universidade de Hamburgo, na Alemanha, né, em parceria com outras 2 universidades, que eu não vou dizer o nome para vocês, porque todo o meu conhecimento da língua alemã não permite pronunciar o nome dessas universidades, mas é a Universidade de Hamburgo, na Alemanha. O que é que eles estão fazendo? Eles criaram um projeto, certo, de colaboração. Eu vou ler aqui para vocês, esse daqui é o print da página do projeto. O projeto se chama Corona-Archiv, como vocês podem ver. Não sei se pronuncia assim, como eu disse para vocês, não sou alemã. E olha o que diz aqui: bem-vindo ao Corona-Archiv. A partir de agora, coletamos suas experiências, pensamentos, mídia e lembranças sobre a crise do corona. Por quê? Como muita coisa está acontecendo dentro e ao redor de nós no decorrer dessa pandemia, e, embora isso afete a todos nós, todos são afetados de maneira muito diferente. Queremos capturar essa diversidade, documentando o presente e preservando para a posteridade. E também... E aqui estão as páginas desse projeto. Eles têm página no Facebook, no Twitter, no Instagram e até no TikTok. O que eles pretendem com esse projeto? Coletar, um trabalho colaborativo de coleta de material, certo? De textos, de fotos. Eles vão coletar esses materiais e, então, criar esse arquivo colaborativo para, posteriormente, esses relatos servirem para estudo, para pesquisa de como nós,
que estamos atravessando esse momento como nós estamos o enfrentando. Então, olhem só a importância desse relato pessoal. Agora, com o passar do tempo, esse uso, esse registro do diário na sua forma manuscrita, ele se perdeu. O que é que nós temos, então, muito o uso das redes sociais para fazer esses relatos pessoais, como nós vamos ver aqui para poder encerrar, certo? Eu retirei esse texto de uma rede social, certo? E olha só como há elementos semelhantes ao ao registro feito no diário. A pessoa diz, ontem fiz um teste rápido para o Covid, IgG positivo, o que significa que eu já tive contato com o vírus e agora ele não está mais ativo. Não transmito, ou seja, passei pelo Vale da Sombra sem nem perceber que estava nele. E já faz um tempinho, ô glória, deveria estar feliz, disse a médica. Não estou. Então o que é que eu tenho aqui? O relato de alguém diante dessa pandemia. Então, quais são as características semelhantes à do diário? Eu vou ter data de publicação, eu vou ter verbos em primeira pessoa, verbos no passado, fiz, tive, pedi. Vou ter a descrição do cotidiano, eu tenho aqui um conteúdo pessoal. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu tenho a despedida. A pessoa diz aqui, fiquem firmes, vai passar. Eu estou com vocês e assim vou continuar. E a diferença, o que é que eu vou ter? Esse diário, esse registro agora, ele é público para todos que acessarem a internet, certo? E ele vai permitir interação. Qualquer um que lê pode, se estiver habilitado ali, interagir com essa pessoa. Então, vejam que a forma de registro pessoal, apesar dele ter sofrido modificações com a questão das mídias eletrônicas, mas ele continua existindo. Certo, meninos? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês, a partir de agora, de repente, decidam produzir seus diários para colocar ali, para despejar ali toda a ansiedade, toda a tristeza desse momento, e que nós possamos em breve estar juntos novamente. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau.